Bom dia, amigos. É uma semana que esse vídeo da semana é marcado pela publicação do Ministério da Economia, né? Eu vou até ler aqui, através do comitê que trata das políticas externas do Ministério da Agricultura, né? Que é o Comitê Executivo de Gestão, tem a sigla GSEX, ligado à Câmara de Comércio Exterior, CAMEX. Essa medida ela veio a zerar as tarifas de importação de milho e soja, e exatamente no dia de ontem, os preços do milho bateram todos os recordes na base Campinas, R$ 80 a saca. Então veja bem, por que isso? Porque nós estamos vivendo um momento da falta do produto aqui. Isso aconteceu porque tinha já um pedido, uma reivindicação para que essa medida fosse tomada é, justamente pela Associação Brasileira de Proteína Animal. Por que esse pedido? Porque a Associação de Proteína Animal ela representa justamente os setores de suiniculturas e avicultura, que são setores grandes exportadores, sobretudo a avicultura. A falta desse produto internamente, tanto soja quanto milho, tem elevado muito os custos dos suinicultores e avicultores. Então, veja bem, os mesmos recordes que vêm batendo as nossas exportações de grãos também vêm batendo as exportações de carnes. Então, essa elevação desses custos, ela realmente, no momento que você exporta muito, você tem os preços, né, de exportação estão bons, mas também você tem uma elevação dos custos porque falta o principal insumo, que é o milho e a soja internamente. Esse é um mal do Brasil. O Brasil tem problema para lidar com produtos básicos, né? Nós somos grandes exportadores de produtos básicos, mas nós somos grandes consumidores também. E o caso do milho e a soja são básicos para a produção de carnes, produção de óleo. Então, esse custo elevado está batendo tanto na propriedade rural que produz, tanto na indústria que verticaliza essa produção, quanto também nas prateleiras dos supermercados, quando os consumidores brasileiros vão lá consumir carne, consumir óleo, e isso aí, essa elevação de custos já começa a comprometer aquelas metas de inflação que nós temos, né? Já começa a comprometer o custo dos consumidores, quer dizer, no momento de recessão, desemprego, nós temos que zelar para que esse custo não suba. Lógico que para zelar para que esses custos não subam, nós temos que ter estratégias para isso, né? Nós avisamos várias vezes, nós alertamos sobre isso aqui. Porque qual que é a proposta nossa nesse espaço aqui da safrasoestpar.com.br? É contribuir, né? Justamente se vocês acessarem lá na página o convite que nós fazemos para todos é para contribuir no sentido de entender a lógica de mercado. Não é ninguém se tornar especialista em mercado, mas entender essa lógica a partir das informações disponíveis que nós temos todos os dias, todos os dias. E a partir dessas informações disponíveis que nós temos todos os dias, que nós temos alertado sobre a falta desse produto. Veja bem, meus amigos, a soja, o milho foi exportado em grande quantidade, principalmente a soja. Por quê? Porque hoje o nosso produto é muito barato para quem importa lá fora. Então, no momento de pandemia, que gera uma série de dúvidas sobre a produção futura, um momento que a safra brasileira que está sendo instalada está tendo grande dificuldade para ser instalada. Quer dizer, esses fatores também influenciam na visão de quem consome. Falou, será que o Brasil vai produzir mesmo toda a soja que produz normalmente? Porque o clima não está favorável. Gera dúvidas também com relação à produção de milho segunda safra, porque já está atrasado. Isso aí, somado à safra americana, que não foi tudo aquilo que se pensava, a frustração na safra chinesa, quer dizer, os fatores fundamentais que dão conta da produção, da oferta e da demanda estão extremamente ajustados no momento, certo? E além disso, a desconfiança devido à recessão, a devido ao coronavírus, a devido ao laninha, tudo isso
gera dúvidas com relação realmente à capacidade produtiva daqueles países, o Brasil, o principal deles, grandes produtores e grandes exportadores, se realmente isso vai acontecer. O que se faz no momento desse? Você se precavém. Como que você vai se precaver? Fazendo estoque, fazendo estoque. E aí é o pecado que o Brasil comete. Por quê? Porque nós temos políticas para isso. Existe um órgão ligado ao Ministério da Agricultura, que é a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, que gerencia a política de estoque regulador. O que significa estoque regulador? O próprio nome diz, regulador. Ele regula a oferta do produto, certo? Ele regula o excesso de produto. Quando está em excesso, a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, abre mão dos seus estoques, promove leilões, certo? Justamente para, no momento que a oferta está restrita, esses leilões é para compensar a falta do produto, certo? E quando os preços estão muito baixos também, certo? A Conab entra comprando, certo? Pelo menos que o produtor ganhe o preço mínimo de garantia, justamente para dar suporte para o produtor. Nós estamos longe desse cenário, né? Dessa ação da companhia de abastecimento, que já fez isso muito, e muitas vezes que nós tínhamos uma oferta, que a tendência, viu, gente? A tendência hoje é de oferta pequena, mas o histórico nosso é de oferta, as ofertas sempre foram, na maioria das vezes, maior que a demanda. Eu tenho um raciocínio que eu faço, um levantamento que eu fiz, que a partir de 2010 esse quadro vem mudando. Quer dizer, nós estamos com uma oferta sempre mais restrita que a demanda. E esse cenário vem se acentuando a cada ano. Então, veja bem, mas só que não houve um acompanhamento, não desse governo que está aí, não, desses setores de acompanhar isso para que num momento desse, em vez de nós importarmos a um custo muito alto, porque veja bem, nosso produto é baixo para exportar, certo? Devido à desvalorização do real, mas é caro para importar. Quer dizer, esse câmbio que é tão favorável para a exportação, que produtores está contribuindo para que os preços sejam bastante remuneradores para os produtores, esse câmbio vai ser muito desfavorável para importar. O custo vai ser alto. Além do que nós não vamos ter preço baixo, porque a questão fundamental de demanda, de oferta e demanda de quadro ajustado, ele vai elevar naturalmente os preços para importação. Então, esse custo vai ser elevado. E aqui eu faço uma crítica, né? O governo existe instrumentos, né? Deveríamos ter hoje estoque regulador para reduzir um pouco esse custo elevado, tanto para o produtor, que acaba afetando lá na ponta final, o próprio consumidor. Mas, infelizmente, isso não foi trabalhado nos últimos anos como deveria ser trabalhado. Esses instrumentos não foram usados. Por quê? Porque o governo, na verdade, os administradores públicos, aliás, tem muita gente, né? Precisava ter apenas umas 2 ou 3 cabeças pensantes, deveriam acompanhar e ver que o cenário previsto era justamente esse. Um cenário de pouca oferta, devido ao crescimento do consumo, principalmente o crescimento do consumo, e agora as indefinições com relação à produção, associada não só à questão climática, mas também à questão recessiva, que gera muitas dúvidas com relação à produção, certo? É um momento difícil, um momento muito difícil. Por quê? Porque esses custos vão se elevar sem dúvida nenhuma, e esse preço vai ser pago tanto pelo produtor, tanto pela indústria, mas principalmente pelos consumidores, para os brasileiros que vão lá na gôndola do supermercado, vai pagar esse preço, certo? E houve sim, na minha opinião, uma falha, né, da governamental no sentido de se precaver esse momento, certo? Não temos estoque suficiente para atender demanda. Faltou, sim, um raciocínio estratégico sobre isso que está acontecendo agora. E eu estou falando isso e não estou falando porque as coisas estão acontecendo. Se vocês olharem os últimos vídeos que nós postamos aqui, nós estamos alertando, e muito, tem artigos aí alertando sobre esse momento. Lamentavelmente, vamos ter que pagar esse preço. Um abraço e até a próxima semana.